Fechando os. Então, nesse momento, vamos serenando nossos pensamentos, elevando o pensamento ao Pai, ao Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos todos reunidos, encarnados e desencarnados, para estudarmos um pouco mais sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela semana. Obrigado, Senhor Jesus, por toda a proteção, todo o amparo que temos em todos os momentos da nossa vida. Obrigado pela encarnação e obrigado por esse planeta maravilhoso que nos recebe e nos permite a nossa morada há tantos milênios. Inspira a cada um de nós para compreender bem a lição desta noite. Lições importantes para nossa reflexão, nossa melhoria moral e espiritual. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos de todos os males. Que do teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E graças a Deus. Está me ouvindo bem? Muito bem. A Ângela abriu o Evangelho. Abrindo o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. E a lição é uma mensagem do bispo de Nevers, do FET. É o item 18. Muito bem. A gente vai estudar um pouquinho hoje sobre regressão do passado. Regressões que a Regina faz, né? Meio que de maneira simples, conduzida por um espírito, ou às vezes ela nem percebe se tem alguma condução, mas ela faz a regressão da memória. E a gente sabe que quando a gente reencarna, a gente esquece o passado. Então, a gente tem muitas e muitas encarnações, a gente está reencarnando há muito tempo, só na Terra há alguns milênios, mas antes da Terra a gente já reencarnou, a gente nasceu em outros planetas. Então, a gente, quando reencarna, quando a gente reencarna, a gente acaba esquecendo o passado, ou seja, esquece outras encarnações. Por que Deus faz com que a gente esqueça o passado? Porque o processo reencarnatório faz com que, na grande maioria das vezes, existem algumas exceções, mas na grande maioria das vezes, eu não tenha noção nenhuma do que eu fui no passado, das pessoas com que eu convivi no passado. Por que Deus permite isso? Não seria mais fácil a gente lembrar tudo? Não, por quê? Para que você, ao encontrar o teu inimigo, não querer matá-lo no primeiro round. A gente, Ou sair correndo. a gente quando Foi sair correndo dele. Então, a gente reencarna e a gente revê pessoas do nosso passado, de outras vidas. E essas pessoas que a gente volta
às vezes como irmãos, às vezes como pai, às vezes como mãe, às vezes como amigo, às vezes como chefe. São pessoas que a gente já conviveu em outras vidas. E a gente, como a gente é imperfeito, a gente cometeu muitos erros. A gente pode ter ofendido a pessoa, outro pode ter sido ofendido por ela. Então a gente tem mágoas, ou a pessoa tem mágoas da gente, ressentimento, ou até ódio. E para facilitar a convivência e o perdão e a harmonização das pessoas nessa vida, Deus faz com que a gente não lembre de outras vidas, né? Que isso facilita, por exemplo, você está convivendo com um pai que você pode ter tido problemas no passado. Como você não se lembra, você às vezes tem até uma antipatia, mas você não vai tomar atitudes mais drásticas normalmente. Então, por isso a gente acaba esquecendo o passado. E a gente nessa reunião de hoje, a gente vai discutir um pouquinho, né, de pessoas que conseguem acessar memórias de outras vidas, como é o caso da Regina. Quem que é o leitor de hoje? Lourdes, eu não tenho condições de ler porque está bem instável a minha internet ainda. Está muito ruim. Tá ok. Sandro, quer ler? Pode ler. Sandro, Sob convocação eu leio. Aqui, como eu sempre leio, eu sempre espero alguém chegar e se oferecer. Mas na convocação eu sempre atenderei. Quem quiser, Vamos lá? vamos lá. O mecanismo das regressões. Pedi a Regina que me descrevesse, com suas próprias palavras, como transcorrem tais regressões e, se possível, o que desencadeia o processo. Em alguns casos, ela diz ser guiada por amigos espirituais desencarnados, que lhe mostram cenas do passado que explicam ou justificam situações do presente. É como se lhe dissessem: você está sofrendo isso agora porque no passado fez aquilo. E outras vezes, ela parece agir por sua própria conta e, guiada ou não, vê projetado, como numa tela de cinema, um filme, ao mesmo tempo em que assiste ao espetáculo. Ela se reconhece como uma das personagens da história, embora sem apresentar semelhança física com a pessoa. É que ela sente, com toda a força, as emoções da personagem, seus impulsos, suas intenções e até seus pensamentos secretos. Fica ali, pois, como espectador e atriz de um drama que sabe ser real e identifica como seu. Ela imagina que isto seja um mecanismo de projeção a partir do conhecimento inconsciente que ela tem do seu próprio passado. Ou seja, ela vê, fora dela, a dramatização de vivências que, na verdade, estão dentro dela, nas profundezas do arquivo secreto da memória integral. Eu diria, para oferecer também minha colaboração, que se trata de uma exteriorização da memória, um replay de fragmentos de certas vidas que, por alguma razão, foram-lhe permitidos consultar. Tenho minhas dúvidas, contudo, de que isso seja viável por simples impulso da vontade e que o processo possa ser desencadeado sem a colaboração de amigos identificáveis à sua vidência. Regina informa ainda que teve uma evidência dessas nos Estados Unidos
em plena vigília, sem transe ou desprendimento. Portanto, ao ser impactada pela presença de uma pessoa que reconheceu como uma das personagens de seu próprio passado. Em mais de uma oportunidade, tais cenas ou replays ocorreram no local onde aconteceram originariamente. Nesses casos, a cena é do maior realismo, como as de um teatro, com contraposição à do cinema, e desenrola-se como na vida real, com suas cores, sons, movimento, emoções, tudo num ambiente tridimensional. Ela ouve as palavras e frases proferidas como se tudo estivesse ocorrendo ali, naquele momento, no agora. Não é passado, diz ela, é agora. E ela está lá, onde quer que isso esteja ocorrendo. Às vezes, ela tem ao seu lado uma entidade espiritual que vai narrando os acontecimentos ou explicando-os, em alguns aspectos que são mais obscuros para ela, sendo também óbvia a intenção de protegê-la de abalos resultantes de impactos maiores. Ela, por sua vez, tem nítida consciência de encontrar-se afastada do corpo físico, que ela sabe estar lá em casa, em repouso ou adormecido. E mais, que as cenas a que assiste são episódios autênticos de suas próprias existências passadas e que estão sendo exibidas por algum motivo especial, como o de explicar-lhe certas complexidades e perplexidades de situações que vive na carne. Ali estão coisas que ela viveu e sofreu, lições que os amigos espirituais desejam reavivar para que ela se fortaleça em suas lutas como ser encarnado. Obviamente que isso denota não apenas que ela conta com devotados amigos que a ajudam, mas também com alguns méritos que a levam a merecer certas concessões e atenuantes. Conheço outro caso em que a interferência foi decisiva para evitar imprevisíveis complicações. A pessoa se preparava para suicidar-se quando se apresentou à sua visão espiritual, em estado de grande agitação, uma irmã suicida que pouco precisou dizer além do grito de alerta. Bastou mostrar-se em todo o horror de seu desalinho espiritual para que a pessoa compreendesse, em um simples e dramático relance, a tragédia do suicídio. Esta pessoa também tinha seus créditos e algumas conquistas. Do contrário, mesmo que tentasse, a irmã desencarnada não teria condições de sustar o gesto de desespero. Regina reitera uma informação de interesse. Ela não se vê em tais representações como Regina, com sua identidade física atual e, sim, com a forma física, vestuário e psicologia da época em que os episódios se desenrolam. Finalmente, há uma quarta modalidade de evidência. Nesta, Regina viu realmente as cenas, em vez de ser apenas uma espectadora. É como se ela estivesse de volta àquele passado, nos mesmos cenários, com as mesmas pessoas de outrora. Vive aquele agora, transportada à época, no vestuário próprio, com o tipo físico de então, e mais as casas, os móveis, toda a ambientação, enfim. Não tem esses episódios as características de uma projeção, de uma representação teatral ou de um filme, mas de uma vivência autêntica, porque ela não está na plateia, mas no palco. É capaz de sentir o tecido de linho cru sobre a pele, o frio das pedras no piso, tanto quanto a agitação das emoções dentro dela. E, no entanto, não perde sua identidade espiritual. Sabe que, em tudo aquilo, continua sendo ela mesma. Há como que uma continuidade, uma coerência, uma lógica em todas as coisas. É como se a sua individualidade tivesse apenas trocado uma vestimenta por outra, um ambiente por outro. Sua história de hoje
por uma das que ontem lhe aconteceram. O fio que liga aquilo tudo, conteúdo, sentido e sequência, é a individualidade. Ela sabe que é eu hoje e que é também eu naquele passado que revive, tal como se tivesse tomado a deliberação de voltar sobre seus passos e revisitar o passado que ficou por ali, encravado em uma das interseções tempo-espaço. Casos como este é que me levaram a formular a hipótese de que o tempo é também um local, conforme especulações expostas em A Memória e o Tempo. O problema principal aqui consiste em ordenar tais lembranças ou projeções, uma vez que elas emergem não na sequência certinha, passado, presente, futuro, tudo encadeado na posição esperada, mas por fragmentos ou manchas, que depois é preciso encaixar no lugar correto. Isto porque cenas de vidas diferentes podem ocorrer em um mesmo desprendimento, ou diversas cenas de uma só vida, em diferentes oportunidades e desdobramento, até que uma colagem paciente e meditada consiga pôr as cenas na ordem correta. A memória, como vimos no livro citado, não se preocupa muito com a rígida sequência do tempo, distribuída comportadamente em uma escala cronométrica de dias, anos, séculos e milênios. Ela está guardada em uma dimensão atemporal. Pode, também, ocorrer a Regina que ela assista ou reviva ao fragmento de certa vida em um dia e, dias ou semanas depois, volte àquele mesmo lugar para retomar a história interrompida e prosseguir dali em diante. Várias destas existências, entrevistas por processos anímicos, mediúnicos ou combinados, foram-lhe confirmadas. Algumas por médiuns dotados de recursos de clarividência e de faculdades semelhantes às suas, outras no decorrer dos diálogos com espíritos manifestados, em trabalho de doutrinação no grupo mediúnico ao qual ela serve com suas faculdades. Uma dessas vidas, com detalhes expressivos e que ela já conhecia, foi-lhe descrita por um médium americano que jamais havia estado com ela antes. Então, a gente normalmente, nós não lembramos do nosso passado, não lembramos de outras vidas. No caso da Regina, ela é levada pelos amigos espirituais para acessar a memória integral. Ou seja, nós temos essa memória integral no nosso espírito, no nosso perispírito. Mas a gente não consegue acessar normalmente essa memória de outras vidas, que está lá no nosso inconsciente. Com a ajuda de anjos de guarda, de outros espíritos, a gente consegue fazer essa regressão, né? Ela diz que algumas vezes ela sente a presença de um outro espírito ajudando nesse processo e conversando, até narrando a história. Outras vezes ela não percebe a presença do espírito. E o autor, ele fala, será que, mesmo ela não percebendo, não existe um anjo de guarda ajudando ela a fazer essa regressão? Provavelmente, sim, que deve ter alguém, que ela não faça isso simplesmente por ela, mas deve ter sempre um amparo de algum espírito, imagino. Agora, ela fala aqui, para você acessar essa memória integral, você tem que se desdobrar, ou seja, a gente está normalmente muito próximo do nosso espírito para o espírito do nosso corpo, e em estado de desdobramento, como se estivesse quase que dormindo, a gente há uma separação parcial do nosso corpo e a gente pode acessar a nossa memória de outras vidas.
ela fala que então a gente vai lá, tá acessando a nossa parte anímica, acessando a memória de outras vidas nesse desdobramento. Isso é o normal. Então você sai do corpo, né? Você deixa o corpo físico, que é uma veste, lá numa cadeira ou numa cama e se desdobra e às vezes vai acessa a memória integral com a ajuda de outros espíritos e essa memória parcialmente vai ficando na sua memória física. Ela diz que normalmente essa regressão alguma tem a finalidade dela entender algum problema que ela está passando. Então, às vezes, ela está passando por alguma dificuldade, por algum problema, e essa regressão à outra vida faz com que ela entenda por que daquela dificuldade, por que daquele problema. Então, ela tem o mérito de permitir que ela volte, lembre do passado, para entender o problema atual. Existe o mérito e existe também a preparação dela. A gente esquece o passado por misericórdia de Deus, porque a maioria de nós não está preparado para viver com uma pessoa lembrando de todas as besteiras que a gente fez. Imagina que a gente tenha traído alguém e essa traição a gente está lá convivendo com essa pessoa nessa vida. Pode ser que o remorso dessa traição, que não aconteceu nessa vida, aconteceu na outra vida, possa nos travar. Então, Deus permite que a gente esqueça o passado para que esse passado de erro não venha atrapalhar o nosso presente, a nossa vida atual. Agora, ela própria relata que, em muitas vezes, ela faz a regressão da memória e tem um espírito explicando a regressão, explicando os acontecimentos, para que aquela lembrança do passado não traga problemas na vida atual. Traga consequências boas de reflexão, de mudança, de aceitação dos problemas, dos desafios de hoje, mas que ela não tenha problemas. Quem já ouviu aqui muitas palestras do Divaldo, o Divaldo fala, regressão, você lembrar do passado, só você lembrar do passado pode ser uma coisa muito ruim, porque você tem que lembrar do passado e trabalhar isso. Então, por exemplo, as regressões de memória não é uma prática da doutrina espírita, ou seja, você não vai num centro espírita e lá no centro você vai fazer uma regressão de memória. Mas a regressão de memória pode ser uma ferramenta dentro de um consultório psiquiátrico, por exemplo. Então, um psiquiatra usa a técnica da regressão de memória para descobrir o trauma e depois que ele entende o trauma, ele vai trabalhar com a pessoa para a pessoa superar o trauma. Se você simplesmente pega um trauma que está lá esquecido e coloca na sua frente, isso pode te travar, pode te bloquear, pode te prejudicar. Agora, se você relembra aquilo, e você tem um profissional, uma pessoa que vai te ajudar a processar aquele problema, aquele trauma, aí pode ser uma coisa boa. Por isso que o Divaldo fala, a regressão não é uma prática realizada dentro do centro. É uma prática realizada por profissionais preparados para isso. No caso da Regina, os próprios espíritos fazem com que ela tenha essa regressão, faça isso, e ela não lembra tudo, ela lembra algumas passagens para ela
conseguir trabalhar e conseguir processar as dificuldades que ela tem hoje. E algumas coisas, os próprios espíritos vão lá ajudar ela a processar. Agora, a regressão é um bem ou um mal? Depende, né, Pro? Pode ser um mal se ela encontrar alguma coisa que a traumatize mais ainda. E pode ser um bem se ela conseguir resolver o assunto que ela estava querendo resolver. Perfeito. Alguém fala alguma coisa? Eu falei, você não ouviu? Sim, fora a Sônia. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ou eu falei, ok, Sônia. Muito bem, tá certo. E agora, se ninguém quer falar mais de comentário, a gente continua com o texto. Vamos lá, então. A regressão é um bem ou um mal? Especulações adicionais tornaram-se necessárias ante o fenômeno do mergulho no passado. Conhecer algumas das nossas vidas anteriores é um bem ou um mal? Regina acha que para ela foi bom, mas reconhece que não é uma regra geral essa reação positiva. Se dependesse de sua recomendação, ela aconselharia manter-se o esquecimento natural que nos impõe os dispositivos policiadores da reencarnação, ou, pelo menos, que não seja feita nenhuma tentativa por mera curiosidade, ou na esperança de que isto vai resolver problemas íntimos. A experiência é sempre impactante e poderá ser traumatizante, criando mais conflitos do que os que pretenderia resolver. Isto porque as emoções adormecidas são suscitadas em toda a sua intensidade original. É preciso estar em boas condições emocionais e mentais para suportar certos impactos. O ideal é que a conveniência e oportunidade de tais buscas passassem por uma avaliação preliminar competente, de psicólogo ou psiquiatra, alertado para a realidade espiritual ou, pelo menos, disposto a aprender com o próprio mecanismo que está a examinar, e que o processo fosse conduzido com sensibilidade, sem colisões e conflitos, que poderão agravar a problemática do paciente em vez de ajudá-lo a minimizá-la ou resolvê-la. Vejo essas condições ideais em duas eminentes psicólogas americanas, as doutoras Edith Fiore e Ellen Wambach, que demonstram possuir, em grau adequado, uma das mais preciosas facetas da humildade, a de aprender, mesmo com aquilo que contraria postulados teóricos consagrados, e mais principalmente porque os contraria, mas abre novas avenidas ao conhecimento. Por enquanto, são exceções. Um dia serão a norma. Ao tempo em que andei experimentando com a memória como técnica de aprendizado e não como recurso terapêutico, era procurado por pessoas desejosas de se entregarem a uma exploração arqueológica nas suas memórias ocultas. Até hoje, isto eventualmente ocorre, pois a curiosidade é uma constante nesse campo. Sempre questionei tais motivações, esclarecendo delicadamente que não estávamos interessados em trabalho dessa responsabilidade apenas para satisfazer curiosidades, por mais legítimas que fossem. Além do mais, é difícil prever que reações a pessoa vai experimentar ao confrontar-se com episódios aflitivos da maior intensidade emocional. Já bastam, a maioria de todos nós, os problemas e as dificuldades da existência presente.
Por que sobrecarregá-la com o que vivemos há séculos passados? Ou ressuscitar na memória erros tenebrosos cometidos? Uma senhora que me pediu insistentemente uma tentativa de regressão estava desejosa de saber o que ocorrera no passado entre ela e a mãe. Por mais que a mãe a cercasse de atenções e de carinho, ela a rejeita, disfarçadamente, ao ponto da repugnância física. Reconhecia que o procedimento era indigno e sentia-se agoniada, por não conseguir libertar-se da sensação desagradável de rejeição, sem a menor razão válida no âmbito desta vida. Era um sentimento de vergonha e de culpa, difícil de superar, situação que não conseguia mesmo contornar. Conversamos longamente. Se ela tivesse as condições mínimas necessárias ao desprendimento e, consequentemente, à regressão, não seria difícil chegar às razões do problema gerado por conflitos do passado, pois certamente conflitos havia indelevelmente gravados em sua memória integral. De que adiantaria, contudo, identificar a causa? Não era difícil supor qual fosse. A mãe atual, provavelmente em outra posição de relacionamento, causara-lhe algum desgosto profundo, como era óbvio, mas estava envidando o melhor de seus esforços para redimir-se perante a antiga vítima. Entendia eu que a revelação da verdadeira motivação em toda a sua crueza e impacto, em vez de levar a filha a uma postura de melhor compreensão e consequente aceitação, poderia agravar ainda mais o estresse daquele difícil relacionamento. Mesmo com a melhor boa vontade, iria prevalecer a dolorosa certeza. Ah, então foi você aquela megera que me fez isto ou aquilo. E a amiga que me pedia a experiência, iria passar a ver a senhora não como sua mãe de hoje, sempre atenta, disposta a ajudá-la, protegê-la e amá-la, mudada, portanto, mas a antiga adversária, que talvez tivesse destroçado, com um gesto irresponsável e cruel, toda a sua expectativa de felicidade, de paz e de amor. Acrescentei um conselho que, se assim entender o leitor, pode ser considerado como mera pregação, mas que é uma das muitas verdades singelas e lúcidas do grande Tratado Universal de Psicologia que conhecemos do nome do Evangelho. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. As duas estavam juntas para recompor um relacionamento que se rompera de maneira trágica. A devedora estava realizando seu honesto esforço de repor as coisas em seu devido lugar. Mas, pelas reações da antiga vítima, podia-se ver que esta ainda não perdoara a outra e continuava a ver nela aquilo que ela fora, mulher cruel, e não o que ela estava se esforçando em ser agora, a mãe devotada, cujo carinho a filha considerava excessivo e até repugnante. Esta me confessou envergonhada que chegava ao extremo de lavar as mãos após algum contato pessoal com a mãe ou recusar, se possível, algum alimento por ela preparado. Teria sido envenenada? O que importava agora, portanto, disse-lhe eu, era perdoar qualquer que tenha sido o problema entre elas, liquidar a questão para sempre, aceitando a companheira devotada ao trabalho da recomposição. Suponho que tenha havido um assassinato frio e premeditado por parte de uma para eliminar a outra, que se tornaram um obstáculo à concretização de uma ambição pessoal. E isto não apenas por causa da aversão e da desconfiança da moça, mas também porque a outra decidira trazê-la de volta à vida como filha. Tais instituições, às vezes, têm esse sentido, embora não seja a regra geral. Não vamos agora achar que todos renascemos porque nossos pais nos assassinaram no passado. O que se tornava necessário, portanto, era um esforço por parte da jovem no sentido de aceitar a mãe como amiga atual,
ainda que sabendo-a ex-inimiga, e principalmente sabê-lo. Ela se propôs a começar logo a tarefa, aceitando minha argumentação, que lhe pareceu lógica e construtiva. Prometeu realizar seu trabalho íntimo nesse sentido. Agradeci-lhe com emoção, percebendo que também ela havia sido tocada. Desistiu da regressão, que, aliás, eu me recusara a fazer. Estava interessada em levar avante com alguém que lhe fosse indicado para isso. Não soube mais dela. Se algum dia ler este livro, gostaria de saber como se desenrolou o caso daí em diante, pois tudo isso são lições inesquecíveis que a própria vida se incumbe de nos ministrar discretamente, mas com indiscutível poder de convicção, dado que se o argumento da verdade é a sua própria presença, não é necessário falar ou trazer sermões, ela simplesmente está ali. Resta-nos apenas observar para identificá-la em toda a grandeza de sua simplicidade. Esta digressão, que foi além do que imaginava, tem um objetivo: o de demonstrar, com casos concretos, a dificuldade de uma decisão sensível e adequada a problemas emocionais. No caso dessa moça, entendo que o conhecimento do passado seria inócuo ou até prejudicial, ao passo que em outros episódios podemos encontrar as características de utilidade e até de necessidade no esclarecimento de problemas atuais ou de atitudes reprováveis, aparentemente gratuitas e inexplicáveis perante certas pessoas. Vimos há pouco um exemplo desses na aversão de Regina por determinada moça, que não a hostilizava nem lhe causava contratempo algum. A regressão, aliás espontânea, como vimos, embora assistida por um espírito amigo, serviu-lhe para mostrar que a culpada era a própria Regina, que, no entanto, não estava disposta a perdoar a outra. Ela é que destruíra as vidas de suas filhas em um irracional acesso de ciúmes e de revolta. Mesmo neste caso, porém, o dramático impacto da realidade teve de ser atenuado para não causar novos conflitos. Daí a razão pela qual a cena final com as meninas foi cuidadosamente desmagnetizada na memória de Vigília, embora continuando arquivada no inconsciente, ou seja, nos compartimentos da memória com os quais esquecemos, pois os arquivos são indestrutíveis. Por isso, costumo dizer que a única norma imutável no trato com os fenômenos da mente, do espírito, do ser humano, enfim, é a de que não há normas imutáveis. Cada caso é um caso, cada situação um problema diferente. O ser humano é uma realidade em contínuo estado de mutação. Não digo isto pelo gosto duvidoso pelos paradoxos, mas para reiterar velha tese pessoal de que há uma só constante na vida, a própria mutação. Deu para entender? O doce mistério das palavras. Como é difícil falar sobre o infalável. Bem, acho que já é tempo de voltar à nossa trilha. Regina jamais buscou informações desse tipo por mera curiosidade. Todas, mas todas mesmo, foram espontâneas e, usualmente, como respostas animadas a perplexidades que ela não tinha como entender. É certo que ela tem consciência de que essas explicações, dramatizadas e coloridas pela emoção que as autenticava, foram obviamente selecionadas e dirigidas por amigos espirituais interessados em ajudá-la nas difíceis provações que trouxe programadas para sua existência. É também certo que ela dispõe de créditos que lhe permitiram ser atendida em explicações que, de outra forma, não lhe teriam sido proporcionadas. Confirmação disto decorre do fato de que outras situações igualmente traumatizantes não foram esclarecidas.
há limites evidentes que não podem ou não devem ser desrespeitados, porque significariam indevida e indesejável interferência no seu livre-arbítrio, o que é válido para todos nós. Regina sempre teve lembranças do passado, desde a infância, quando ainda não tinha condições para entendê-las, o que a levava, como observamos, a viver duas realidades superpostas ou paralelas. À medida que foi crescendo e se foi envolvendo mais no processo doloroso de viver, foi se desajustando, porque do confronto daquelas duas realidades resultava uma clara opção pela que lhe proporcionava alegrias e abrigo contra as asperezas da vida considerada normal e comum de toda a gente, mas que para ela constituía fonte de excruciantes sofrimentos. Além disso, ela sentia a importância oculta das revelações e pedia a Deus, em suas preces, que lhe mostrasse o que estava errado com ela, a fim de que pudesse entender o que se passava e esforçar-se pelas correções porventura necessárias. Nesse sentido, sim, ela buscava certas revelações, mas isto não lhe teria sido proporcionado se, como dissemos, não dispusesse ela de um mínimo de crédito para consegui-las. Até os primeiros anos de juventude, porém, ainda não tinha conhecimento algum de espiritismo, a não ser que se tratava de algo meio estranho, de que era melhor manter-se afastada. Não tinha, portanto, uma ideia precisa do que fosse reencarnação. Ouvira falar disso, mas considerava a doutrina das vidas sucessivas uma grande e fantasiosa tolice. Por outro lado, ela se manifesta bem consciente do fato de que seus amigos espirituais foram cautelosos na seleção do material de estudo a ser-lhe apresentado, através de suas vidências e sonhos, a fim de não se provocarem mais aflições em vez de aliviar as que ela já estava sofrendo. É certo também que eles sabiam avaliar sua capacidade de resistência íntima para saber o que ela teria condições de suportar sem desequilibrar-se. Mesmo assim, foi intenso seu sofrimento perante certas revelações. Serão todas, pois nem sempre a lição é fácil de ser aprendida. Então, normalmente, a gente esquece o passado e normalmente esse passado não é revelado para a gente. Em alguns casos, a regressão é um bem ou um mal. Então, no caso da Regina, diante de algumas dificuldades, de alguns problemas, foi revelado o passado dela. E, por exemplo, em situações aonde ela errou. Então, ela tinha uma certa aversão de uma pessoa, aí mostraram para ela que ela tinha feito algo muito grave e ela, Regina, não tinha perdoado. Então, ela se sentia aversão da pessoa, mas de um erro que ela tinha cometido. Então, para falar para ela, ó, então, entenda que você cometeu um erro, você tem que mudar de pensamento, você tem que melhorar as suas atitudes, se perdoando e perdoando essa outra pessoa. Então, tudo foi revelado para Regina? Não. Alguns episódios foram revelados, outros não. Dentro do que foi revelado alguns pontos e algumas vezes explicado, discutido, preparado o terreno para que ela entendesse, né? E conseguisse passar pelas dificuldades, provações que ela estava passando.
No caso da... Ele fala lá para cima, em situações, né, que para você acessar a memória integral, você tem que estar desdobrado. Mas ele fala de, por exemplo, de situações que aparentemente ela não se desdobrou e lembrou de cenas do passado. Ela não entende muito bem o que está acontecendo, mas eu imagino que, por exemplo, na cena que ela encontrou uma pessoa nos Estados Unidos e veio na memória dela a cena, né, as cenas de outras vidas, que explicava, por exemplo, a versão dela e mostrava que aquela pessoa que ela estava se encontrando nos Estados Unidos, ela já tinha conhecido em outras vidas. Ela se desdobrou em volta? Não sei. Mas ela pode ter, por exemplo, ela iria se encontrar com aquela pessoa no dia seguinte. No dia anterior, ela dorme. Durante o sono, ela está desdobrada. Durante o sono, ela eles relembram para ela os episódios do passado, as vidas do passado. Então ela sonha com aquilo na vida, na noite anterior. No momento que ela encontra a pessoa, eles podem simplesmente ajudar ela a lembrar o sonho que ela teve na vida na noite anterior. Isso é possível de acontecer. Foi isso que aconteceu? Não sei. Mas isso é possível de acontecer. Então, às vezes, algumas coisas a gente sonha, alguns avisos, algumas conversas, e no momento exato que a gente precisa, vem como uma intuição. No caso da Regina, é uma intuição muito forte. Ela enxerga, ela vê um monte de coisas assim. Foi isso que aconteceu? Não sei. Estou tentando só dar uma possibilidade de acontecimento para ela conseguir enxergar no instante que ela encontra essa pessoa no, lá nos Estados Unidos. Comentários? Comenta aí. Continuemos com o texto. Alguma pergunta? Já que está todo mundo caladinho, eu vou pedir licença. Eu fiz regressão sozinho, em casa, a questão de uns 30 anos, mais ou menos. E eu tinha muito problema com os meus pais, com a minha então esposa, e eu queria saber qual a minha relação com cada um. Então eu coloquei um CD, era até de um padre, e ele vai, é uma música e é um trem, vai passando, e a gente vai entrando em transe e efetivamente entra na regressão. E eu já tinha utilizado esse método com o Wagner Borges. A gente fazia muito essas questões de saída do corpo e tal. Nesse caso, eu não sei exatamente se foi, eu acho que foi, não foi uma saída do corpo, foi uma regressão mesmo. Então eu ia pensando, estão todos ouvindo? Tá. Tô ultrapassando o horário ou não? Não? Tá. Então eu pensava no meu pai e aí vinha a cena. Pensava na minha então esposa, vinha a cena. Pensava e assim foi indo. Então, para mim, por exemplo, foi muito bom eu saber, e interessante que eu nunca agi como se fosse vítima. Ao contrário, eu sempre soube
que as minhas escolhas tinham trazido vários problemas. Então, nas regressões, eu não era vítima. Foi realmente como está aí no livro. E eu teria causado um grande mal para uma pessoa que, na verdade, era o meu pai, nesta vida. E ele foi meu pai também em outras vidas. E isso foi uns 2000 anos, mais ou menos, porque eu e ele nos digladiamos numa biga, cada um em uma biga. E nós estávamos disputando uma moça, uma filha de um grande general, e quem ganhasse levaria o prêmio. E eu ganhei, então acabei matando. E então foi interessante porque nessa regressão eu me via como se fosse de cima um helicóptero olhando toda a arena, todo mundo batendo palmas, todo mundo esperando o acontecimento. Aí eu me via na biga, eu o via vindo de frente e eu espetei aquela vara de ferro, né, aquele pino enorme nele. E depois, então, logicamente, me ensanguentei todo. E aí, então, eu fui para mostrar ao general que eu tinha vencido e que, então, eu teria direito ao prêmio. Interessante que a minha mãe sempre teve muitos ciúmes entre dois filhos, o meu irmão e eu, sempre muito de mim. E um ciúme lascado. E quem nós estávamos justamente disputando era a minha atual mãe. Então, o meu pai teve graves problemas com essa mulher, que ele acabou se separando, é a minha mãe, nesta vida que que estou agora contando. E eu tinha muitos problemas com ele e ela com ciúmes tremendo de mim o tempo todo. Então, eu consegui concatenar as ideias e identificar onde, não sei se daí teria nascido todos os problemas, mas é possível, eu tinha perguntado e me veio essa informação. Então, na arena, no Coliseu, ter acontecido tudo isso. Então, a minha ligação com eles, no mínimo, advém de 2000 anos. E aí eu comecei, e é interessante que a gente sente os cheiros, o calor do sangue, e é muito interessante. O que eu não imaginava é que a minha ex e os meus filhos tinham ido para o cinema. Eles voltaram antes de eu terminar a regressão. Eu gostava muito, nessa época, de ficar, como eu trabalho com questões bem problemáticas na área jurídica, então eu gostava normalmente de ficar de final de semana ouvindo música e relaxando. Então eles voltaram antes, e voltaram justamente no momento em que eu havia indagado para mim mesmo, agora eu quero saber a respeito da minha ligação com esta atual mulher. E eu não vou exatamente entrar em detalhes, mas novamente eu cometi um erro grande e estava com as mãos bem ensanguentadas. E eu me via no local, eu via os cheiros, eu via a situação toda, eu via o local de longe, como se tivesse também num helicóptero, e tudo muito interessante. De repente, eu sou atraído para voltar para o corpo, porque os meus filhos pularam em cima de mim. Oi, pai, olha, o cinema foi legal, o filme. E eu olhava para minha mão e eu ainda enxergava sangue, muito sangue. E eu tentava identificar o local que eu estava, que era nesta época agora. Mas, ao mesmo tempo, eu estava mais lá do que aqui. E a ex
Não sei como, sem com que eu falasse alguma coisa, ela botou o dedo em riste, assim, no meu rosto e falou assim: eu nunca vou lhe perdoar por isso. Nós estávamos bem, ela tinha ido para o cinema. Então, daquele dia em diante, o casamento acabou. Eu nunca perguntei para ela o que ela tinha dito em não perdoar. Mas então, ela, de alguma forma, captou essa toda energia. E eu acabei voltando, parei a regressão, mas o casamento acabou. Daquele dia em diante já não ia muito bem, e aí findou-se. Então, para mim, eu que estava interessado nas mudanças, estava preparado para as respostas, para mim foi muito bom. Mas acabou respingando em alguém que estava na minha ligação, e esse alguém captou a energia e aí dançou tudo. Interessante, né? Então, esse livro, ele fala muito bem entre fazer o bem ou fazer o mal. No meu caso, para mim fez bem, mas para a companheira, então, fez um mal tremendo. E não sei como vamos resolver isso para uma outra vida. Falei bastante, desculpem. Um grande aprendizado, Milton. Obrigado pelas palavras aí, viu? Então, no caso do Milton, ele fez uma regressão, ele se fez, né, sozinho, mas eu acredito que nem todo mundo tenha condições de fazer essa regressão sozinho, né? Logicamente que ele tentou fazer a regressão, conseguiu e é, porque é o seguinte, né? Nos casos onde a regressão pode auxiliar, você pode até relembrar no passado, até voltar, se desdobrar, né? Algumas pessoas, elas conseguem, né, fazer esse desdobramento e como sai do corpo e se enxerga, né, fora do corpo. Então, essas pessoas acho que vão ter mais facilidade para tentar, para fazer essa regressão. Outras pessoas não têm essa facilidade de fazer esse desdobramento. Acho que depende de cada um. É um tipo de interação, um tipo de preparação que a gente tem. Como a nossa mediunidade, esse desdobramento, né, do corpo também é uma capacidade que as pessoas podem ter, outras nem tanto, né? Posso? Porque, na maioria das vezes, a gente é a lembrança, né, Dá a entender faz que quando o Milton inicial lembrou, desculpa falar. interromper, dá a entender que quando ele lembrou, como ele não tem uma mediunidade ostensiva, ele estava sendo ajudado, é muito nítido isso. Ele precisava de respostas, estava procurando e as obteve. E com certeza lembrar, estando lúcido, mesmo com uma ajuda, né? Porque ele estava tentando fazer a regressão, isso é muito incomum, mas ele teve ajuda. Isso é bem nítido em tudo que ele descreveu. Se Sim, não para ele lidar com o sentimento atual dele, né? E com tudo que ele vivenciava, ele entender o porquê das situações. É mais fácil quando isso acontece em desdobramento, durante a noite. Eu acho que o Sandro já comentou que já passou por, né? Por lembrar, eu também já lembrei. São fatos isolados, mas não, a gente não está ligado ao corpo, então acho que é mais fácil. E as lembranças que eu tive, e depois combinar as lembranças da minha própria esposa e lembranças de outros familiares. E depois de 1 ano, 2 anos, você conversa com um, com o outro, eu sonhei isso, aquilo, aí você fala assim, rapaz, é aquilo lá. Então, é assim impressionante, né? Então, mais de uma pessoa da família tendo sonhos, e as peças elas montam como um quebra-cabeça. Embora eu ainda tenha algumas quebra-cabeças que eu gostaria de montar.
Mas, de fato, é complicado. Então, a gente tem realmente, né? Você lembrar não é uma coisa comum, tal. Tem um caso particular que eu acho que o livro é um livro de André Luiz, não tenho certeza, não. Que fala sobre um rapaz que ele, antes de reencarnar, ele se preparou para ter a mediunidade. A mediunidade de intuição de estudar o passado das pessoas. Não só dele, mas o passado de outras pessoas. Então, ela tinha essa mediunidade de explorar o passado das pessoas. E ele se preparou no mundo espiritual com esse tipo de mediunidade, que era para ele auxiliar muitas pessoas. Então, pessoas com dificuldades, né? De várias formas, né? E quando ele reencarna, em vez de ele usar a mediunidade para ajudar as pessoas com certas dificuldades, ele usou essa facilidade, essa intuição, essa mediunidade que ele tinha, para curiosidade dele e das pessoas próximas a ele. Então, ele usou como uma ferramenta de curiosidade. Então, ele foi lá e estudou, fez a curiosidade de vidas dele anterior, das pessoas próximas a ele, e assim foi. Aí ele fala que quando ele chegou no mundo espiritual, ele fala, perdi a minha encarnação. Porque eu usei essa faculdade que eu tinha, que fui preparado para só matar a minha curiosidade. Não, eu não estou dizendo o seguinte, matar a sua curiosidade só, como diz o texto, não é uma coisa saudável. Logicamente que, como falou pelo Milton, como falou pelo Sandro, da Andressa, são coisas revelado coisas do passado que ajuda a entender o presente e superar e fazer. Isso é saudável, sem problemas nenhum, né? No caso dessa pessoa em particular, ele foi preparado e ele foi estudando o passado de um monte de gente ligada a ele, mas só com a curiosidade de saber o passado. Isso não é legal. Você fazer regressão para entender problemas de hoje, ok. E como a Andressa falou, a gente faz a regressão, sempre tem uma ajuda de um espírito, pode ter ajuda de um profissional. Então você vai numa sessão, tal, num psiquiatra que foi treinado para isso e você com a ajuda desse profissional, você faz essa regressão e você volta num certo problema, um traumático. Aí você lembra desse trauma, aí o psiquiatra ajuda a processar isso. Mas mesmo quando a pessoa não lembra, quando ela lembra espontaneamente, como no caso do Milton, do Sandro, do Roberto, meu em desdobramento, mas eu acho que é com ajuda. É sempre com ajuda. Eu Porque também acho. espontâneo, se não fosse espontâneo, não aconteceria. Se não fosse para ser espontaneamente, a pessoa não conseguiria. Pode fazer quantas meditações guiadas, não conseguiria, não conseguiria. Porque eles vão bloquear aquilo que a pessoa não é capaz, ela não vai lembrar. Ou então vai acontecer dela ir acessar um psicólogo que não sabe lidar, mas sabe fazer a indução, e aí acontecem traumas como o senhor falou, né? Isso pode vir a acontecer, mas espontaneamente é sempre com ajuda. Isso, perfeito. Concordo que sempre a ajuda, né? Então, ajuda, por exemplo, do anjo de guarda. Então, o anjo de guarda, que conhece bem a gente, nos auxilia a fazer essas lembranças do passado para a gente identificar alguma coisa e nos ajudar, né? Realmente, um profissional faz a regressão e a pessoa não devia, pode às vezes agravar o problema, em vez de melhorar. Fala, Roberto.
Ô, Lourenço, posso falar? Pode. Muito obrigado. Ah, com o Tecilde, nós fazíamos muito a psicometria, quando era necessário, não é? Quando a pessoa estava muito doente, então ele pedia para fazer, eu, a Terezinha, fazíamos a psicometria. Ali aparecia 17, 20 vidas, o que fazia, quem era, né? E eu acho que a regressão, eu não faço, eu não participaria de uma regressão, por dois motivos, né? E primeiro, dada a Cida fazer o que a mulher do Milton fez, eu estava ferrada, né? Me dá um cartão vermelho, me expulsava do time, aí fica ruim, né? E a outra é que o espírito me falava que a regressão ela é perigosa porque ele pode deixar a pessoa a chegar a uma loucura. Ele falou, então, isso é um método ruim, errado, e vai deixar muita gente doente. Aí, um dia, a Maria Alice, lá, quando eu morava em Itaúna, ele falou para mim, né? Ô, Roberto, vamos fazer uma regressão? Eu falei, não, eu tenho medo. Não, vamos, vamos ver o que é que está te bloqueando, que não sei o quê. Ah, fui. Rapaz do céu. Aí eu comecei, primeiro tem que ter uma mediunidade para fazer isso aí, porque sem mediunidade eu acho que é muito difícil, na minha opinião. Aí fui, aí me vi, aí eu fui descendo uma escada, aí fui narrando, estou descendo uma escadaria, tem um portão de ferro, abri, estou entrando, está ficando escuro. Quando eu cheguei no último portão, apareceu um outro personagem, eu falando comigo. Não entra aí não, se você entrar, você não vai conseguir abrir esse portão e você vai ficar preso lá dentro. Aí eu falei, pronto. Aí eu olhei para cima, fui ano que eu desci, né? Eu falei, meu Deus, vou voltar, porque eu acho que eu vou acreditar em mim. Que eu tô falando para mim mesmo, né? Eu vivia, eu. Voltei e falei para a Marianice, não dá, Marianice. Lá, eu me informei comigo mesmo lá embaixo. Eu estava muito lá embaixo, que eu não conseguiria sair daquela cela, porque aquilo lá era uma cela, estava escuro, e eu ia ficar detido lá. Obrigado. Eu ia ficar detido lá, então eu voltei, então eu não quero fazer não. E me senti mal, viu? Não me senti nada bem. Eu achei muito perigoso, né? Então, mas... Só ainda ficar sem a Cida também, aí ferrou tudo, né? Estragou o resto. Cida, a declaração de amor. Aí, Cida. Aí já era. É isso aí. Essa veio para ajudar, hein? No homem. Bem, hã? A calma da salvação, Cida. Isso daí. Foi bonito isso daí, é a declaração de amor. E muitas vezes a regressão é um mal, porque a gente, com certeza, a gente nessa vida é a nossa melhor versão. A gente foi muito pior do que foi em outras vidas, com certeza. Então, nós e as pessoas que convivem conosco. É o caso relatado no livro, né? Que a moça queria fazer regressão para entender por que ela tinha aversão pela mãe, que tratava bem, que cuidava dela, tal. Aí, o fato de você sentir aversão de uma pessoa que te trata bem, tá claro, como ele falou, tá claro. Provavelmente aquela pessoa que fez algum mal no passado. E se ela fizesse a regressão e realmente ficasse na memória o mal que a mãe dela fez no passado, né? Aí realmente fica difícil dessa convivência. Então, realmente é uma bênção o esquecimento. Em alguns casos, você pode lembrar, isso te ajudar a conviver. Mas, na maioria dos casos, a regressão é ruim. Então, no caso do Roberto, e no caso da maioria de nós, voltar para o passado e ver cenas que podem traumatizar a gente, pode deixar a gente doido mesmo. Não, e ver assim, né, Lorenzo? Essas que eu tive, elas ainda eram da secessão americana, então ainda recente, né? Agora, sim, a gente está aqui hoje, né?
O raio do carnê que a gente tem ainda para pagar, né? Dos boletos que nós deixamos na vida. Pô, você vê aí o caso do Milton, rapaz. Pô, mas há 2000 anos. Quanto boleto? E a gente tem o boleto, né? Ah, paguei esse daqui. Não, mas tem esse daqui, ó. Data 31/1, né? É -2 AC. Pô, tô ferrado. É um boleto gordo pra caramba. Ô, Sandro, então você nem pergunta o tamanho do meu, né? É um Não, bloco, né? É um bloco. vixe. Ai, quantos degraus tinha o raio dessa escada aí que você estava descendo? Deus me livre. Meu Deus. O Ó, boleto é se grande, então fala permitem, assim, não olha para o tamanho do carnê. Por Paga isso, desse se você quer saber, menos um. se você quer, por exemplo, você vai numa leitura de mão, aí ela vai falar, você, Sônia, foi Cleópatra. Aí vai para Ângela, você, Ângela, foi a rainha da Inglaterra. Você vai nesse pessoal que lê mão, as pessoas foram só com gente importante. Eu estava desconfiado disso, hein, Lourenço? Sabia? Quando a pessoa lê a mão, ninguém foi pedreiro, faxineiro, foi pessoa simples. Todo mundo é coisa importante. É de rei pra Ramsés, Tutancâmon. cima, né? Então, se você quiser acreditar nisso, beleza. Uma pessoa acredita. Cleópatra e Sônia. Opa, e a Ângela, a serpente. Irmã, tá vendo? Elas são irmãs e já sabe que tem, ó. Nasceram juntas para uma perdoar a outra. Ela não é pro ator que nasceram juntas, não. Melhor Não, nem que fala assim, não, eu sei que você não foi Cleópatra, sua boba. Como que você Ômega, sabe? Não, porque mentira. fui eu. Eu era serpente. Não, mas tô brincando, tá vendo? Não é nada, não. Mas pronto, eu lembrei aqui, eu acho que eu lembrei mais ou menos, né? Que você falou desse livro quando a gente estudava, acho que era o que é o Espiritismo, é nos Escolhos da Reencarnação, onde um padre fez isso. Fez a psicometria de várias pessoas, mas ele veio com essa faculdade de reescrever um monte de coisa lá para a igreja e coisas que eram importantes. E ele foi tratar de fazer a psicometria das pessoas quando descobriram. Foi isso daí, eu lembro dessa história. Então, mas a regressão, ela pode ajudar muita gente. Mas a pessoa tem por exemplo, eu tenho uma amiga que eu já falei algumas vezes, que ela viu uma amiga dela ser atropelada quando criança. E ela nem, ela, e, ela tinha 3, 4 anos, e ela não lembrava do atropelamento da amiga. Mas isso ficou na memória dela. Então ela fez uma regressão, não em outras vidas, nessa própria vida. O psiquiatra fez uma regressão até atingir 3, 4 anos, que ela relata o atropelamento da amiga, e foi atropelamento tipo assim, alguém estava dando ré, às vezes alguém próximo, às vezes um pai, uma mãe, um vizinho, dando ré e atropelou a criança. E aquilo, como criança, afetou ela. E ela foi crescendo e não se lembrava na memória consciente dela. Mas gerou um problema na vida dela. Aí o que aconteceu? O psiquiatra fez a regressão, ela voltou nesse ponto, e depois o psiquiatra foi trabalhando para resolver esse trauma que ela tinha. Então a regressão é uma ferramenta útil, né? Para Eu tenho resolver mas só para você voltar a regredir para só por curiosidade, eu não tenho a mínima, a mínima vontade, a mínima curiosidade de saber o eu que eu fiz. tenho, Eu sei que eu fui coisa pior. Fala, Sandro. eu tenho um irmão mais velho que ele também teve, nessa época de adolescência, né? Eu tinha essas coisas, ele também ele teve uma, porque em dado momento na adolescência dele, ele começou a ter crises de depressão forte, né? Aquela depressão sozinho, aquela sensação de solidão, e eu sem saber de fato o que era, né? E aí ele teve uma experiência dessa.
E aí ele descobriu, né, ele, nessa regressão, ele era um oficial inglês, britânico, na Segunda Guerra. Ele lembra de quando o navio dele estava zarpando, e aí tocando aquela valsa do adeus, tal, aquela festa, o pessoal saindo, mas é aquela valsa do adeus, né? Então o pessoal já estava zarpando, sabendo que está indo para a guerra, e a turma já se abraçando, aquela emoção toda. Mas o navio dele foi pego, né? E todo mundo, os sobreviventes, não sobreviveram. Ninguém sobreviveu. Mas ele ficou semanas sozinho no mar, até o último dia, até o derradeiro. E aí depois, quando ele teve esse sonho, né, quando ele teve essa regressão, aí acabou. Nunca mais ele teve. Eu acho que foi como tinha disparado algum tipo de gatilho, né? Aí o pessoal foi lá e era uma... Ah, deixa que isso daí já foi. Entrando nessa questão do gatilho e da curiosidade, o meu caso não foi de curiosidade. Eu já vinha desde criança, desde os meus 7, 8 anos, eu já passava por psicólogos. Ai, perdão, dona Ângela, pode falar. Dona Ângela? Não, eu só queria voltar lá naquele rapaz que veio usar a vivência de outras pessoas, e como a Andressa falou, sempre tem ajuda, né? Então, ele usou esse dom que ele se preparou lá na espiritualidade, né? Para fazer a regressão das pessoas entre amigos, quer dizer, futilmente, né? Porque ele usou para futilidade, né? Mas ele tinha também a ajuda de espíritos brincalhões. Eu entendo assim, né? Então, assim como a cartomante que vai ler as cartas ou a que lê a mão, isso, aquilo, também tem ajuda. São espíritos brincalhões, oportunistas. Não é isso? Às Eu, vezes até que não, viu, Ângela? Porque a pessoa ela pode ser uma magnetizadora mesmo, quase autônoma, e que às vezes ele pode até prescindir, entendeu? Então, a pessoa que tem uma capacidade, se ele vê organicamente que aquela capacidade também o treinamento psíquico, daquilo, ele é um magnetizador. Chega lá na pessoa, né? Ele é o provocador. Ele, ah, nós que não temos treinamento, nem o corpo, tal, às vezes tem, né? Aí vem realmente o mentor, tal, os colegas e dão aquela magnetizada para startar o Pelo processo. que o Mas senhor pode ser falou, que o médium, magnetizador, ele seja um provocador, de fato. e Ele se ignição. esse dom não precisasse existir, ele não teria vindo com ele. Ele usou de forma errada uma ferramenta Sim, útil. aí ele usou errado aquele que ele sabia fazer, né? Ele tinha sido treinado. Hum, Ele era o starter, né? Era o starter, né? Era justamente para ele trabalhar como mentor, só que ele trabalhou como mentor errado. Era para trabalhar como mentor encarnado, certo, mas ele trabalhou como mentor encarnado da forma errada. desculpa, Milton, pode continuar. Eu é que peço. Mas é só para dizer que depois que passou tudo isso, eu consegui tirar aquelas dúvidas, aqueles problemas, aquela angústia que eu tinha com os meus pais, com a ex, com os meus filhos. Eu não prossegui, mas eu também tive passagens, fui vendo dos meus filhos. Então, para mim, foi espetacular, porque de lá para cá, não precisei mais de psicólogo. Eu fui verificando e falei, nossa, que coisa bonita, né? É algo assim muito detalhado e não existe vítima, né? Nós somos vítimas de nós mesmos, né? Dos nossos erros, dos nossos... E é algo assim muito bonito, muito interessante como que a natureza reconstrói e pega todos que estiveram em algumas cenas
e refaz outras cenas para que esses seres comecem a evoluir. É algo fenomenal. Então, para mim, foi fantástico isso. Foi muito bom, muito proveitoso. E daquele dia em diante, eu comecei a olhar para os meus pais com outros olhos, mais carinhoso, para os meus filhos, até mesmo para ex, né? Um olhar mais meigo, de quem efetivamente tem a aprender muito. Né? Perfeito. E pelo que diz o texto, né, e que foi relatado por vocês, quando você faz essa regressão, você tem a sensação realmente de estar no local. Ela falou, em alguns casos, ela estava como espectadora, ela sabia que era ela, mas ela estava bem de longe. E tem casos que ela sentia o frio, sentia o piso, sentia o ambiente. Então, dependendo de como é feito essa regressão, a sensibilidade que você tem é um pouco mais, é totalmente, né, você está dentro daquele ambiente, parece que está vivendo realmente de novo aquela situação. Em alguns casos você está um pouco mais distante, né? E isso, a intenção é ajudar a pessoa, nos ajudar nesse movimento. O autor citou duas psiquiatras norte-americanas, né, fazem que, que faziam a regressão, né, mesmo não acreditando muito bem em reencarnação, e tal. E ele fala de que isso ia aumentar, né? E realmente, né, o livro foi escrito já há alguns anos e a gente já tem relatos de outros psiquiatras que fazem agressão e vários deles não acreditavam na reencarnação e com as experiências dos pacientes fazendo regressão e, e vendo, né, as narrativas, eles passaram a acreditar na reencarnação. Então, tem até livros famosos falando de experiências de psiquiatras com uma infinidade de pacientes fazendo regressão a outras vidas, que eles não conheciam a reencarnação, não acreditavam na reencarnação, e que os fatos dessas muitas regressões que eles passaram com diversas pessoas, diversos pacientes, fizeram ele acreditar, né? Simplesmente provar para eles que a gente realmente vive muitas e muitas e muitas vezes, em várias vidas. Ok? Então, acho que a gente não vai ler mais nada hoje, não. Vai deixar para a próxima semana a continuação da leitura. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento de hoje? A Andressa quer fazer, Andressa? Pode fazer, Andressa. Fique à vontade. Falar como o Sandro falou, já que eu fui convocada, faço. Vamos lá. Agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso amado Mestre, a oportunidade de estarmos reunidos para o estudo da noite de hoje, para todo o aprendizado aqui consigamos internalizar e levar para a nossa vida no dia a dia, e que as lições aqui tratadas nos fortaleçam e nos fortifiquem para os desafios da nossa vida, do nosso cotidiano. Encerramos esse aprendizado da noite de hoje fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação
e livra-nos de todos os males. E assim seja. Damos por encerrado esse aprendizado da noite de hoje. Muito bem, então, boa noite a todos. Boa noite, turma. Evidência do Rô, não tem? Ah, Rô! Roberto, eu quero falar uma evidência boa aí? Não é, meu, esqueceram de mim. É, agora naquele filme, hein? Desculpa o atraso. Desculpa o atraso, é que Eu fui fazer exame. a minha mulher foi fazer exame e é muito demorado, sabe como é que é para entrar na faculdade, demora os exames dela. Não, eu achei interessante, lá dos céus, lá de longe, bem no topo do planeta, eles estão trazendo uma peça muito grandona, rapaz, e o gozado, ela tem a mesma rosca de uma lâmpada, sabe? Aquela parte da rosca da lâmpada é igual, só que a parte de cima é bem grande e é bem branca, e eles estão bem pertinho, e ela vai ser colocada bem no topo, é um dos polos, né, que ela vai ser colocada, ela em cor branca, né? Agora tem um espírito que está limpando o mais rápido possível todos os miasmas, então vem aquele monte de espíritos, brigões, sabe, aqueles bichinhos e tal. Aí ele fica esperando montar, fica esperando se juntarem. Quando eles se juntam, ele estica o braço assim e pega toda aquela vibração e tira. Aí aquele espírito vai embora, mas ele abrange uma quantidade grande, né? E ele também é grande. Então a luz dele também é a mesma cor da luz dessa peça que está sendo colocada em cima do planeta. Então eles estão tirando o mais rápido possível tudo que for prejudicial e pesado para o planeta. É o que eu vi. Muito bem, muito obrigado. Valeu. Tchau, Cleópatra. Aí, ó, tá vendo, Cláudio? Olha o que você foi arranjar. Agora que eu entendi, ô Lourenço. Agora que eu entendi que a senhora não deixa o cabelo solto, para não saber o cabelo da Cleópatra.